Vamos falar deles, vamos falar dos Yanomami. Tem uma equipe da Força Nacional do SUS que chegou lá, a terra indígena em Roraima. Eles estão vivendo uma crise sanitária e humanitária, as crianças estão severamente desnutridas, tem cólera, tem uma série de doenças e tem muito garimpo ilegal. A Tainá Farfan traz os detalhes desse esforço que está sendo feito agora, Tainá, tardio, mas que aconteça, tem que acontecer, antes tarde do que nunca, para o povo Yanomami. Querida. Dani, Lula classificou a situação dos Yanomamis como desumana. Ele esteve no último sábado junto com uma comitiva de ministros para checar de perto a situação. Hoje, por volta das 3 horas da tarde, como informou o nosso repórter Pedro Teixeira, que estava lá na base aérea acompanhando essa decolagem desses 13 profissionais da Força Nacional do SUS, ele confirmou que esse avião decolou às 3 horas da tarde para que eles pudessem ir até essa região dos Yanomamis. E são eles que vão coordenar ali a atuação desse hospital de campanha que vai ser criado ali para tentar amenizar a situação que é gravíssima, Dani. É uma crise sanitária e humanitária que os Yanomamis vivem, são mais de 30 mil pessoas. E o Ministério da Saúde também afirmou que pode adiantar um edital do programa Mais Médicos para tentar chamar médicos brasileiros e também do exterior para que eles possam trabalhar de forma permanente na região. Lula, então, como eu comentei no início da nossa conversa, esteve lá no último sábado junto com uma comitiva de ministros. Depois que ele ficou sabendo da situação gravíssima, ele foi de perto checar o que estava acontecendo na região e anunciou uma série de medidas. Foi decretado, então, um estado de emergência em saúde pública na região, que facilita o acesso a recursos e medidas do Ministério da Saúde. O governo também determinou a entrega de 4 mil cestas básicas, além de suplementos para as crianças. Essas cestas e esses suplementos já foram distribuídos. Logo no sábado começou essa distribuição. Lula também destacou a necessidade de conseguir resolver a questão do transporte, Dani, porque há pessoas que foram até Boa Vista, capital de Roraima, né, e Yanomamis, que foram até lá para ter essa assistência em saúde, mas que não conseguem retornar para casa. Então estão há 6 meses esperando um transporte de volta para casa. Então Lula também se mobilizou e disse que vai encontrar uma solução para essa questão do transporte. O ministro da Justiça, Flávio Dino, que também fez parte dessa comitiva, determinou a abertura de um inquérito para poder investigar crimes ambientais também ali na região contra os Yanomamis, que enfrentam ainda uma questão muito séria em relação ao garimpo ilegal. É isso, Dani, é uma situação gravíssima e o governo federal está debruçado tentando encontrar uma solução para a situação dos Yanomamis, né? Inclusive, a ministra dos Povos Indígenas chegou a dizer que apenas no governo anterior, pelo menos 570 crianças Yanomamis morreram de fome e que há ainda suspeita de subnotificação. Volto com você no estúdio. Deixa eu trazer, obrigada, Tainá. Deixa eu trazer o Lorival Santana e a Thaís Arbex aqui para a gente falar sobre isso. Eu vou começar com o Lorival. Lorival é de, assim, embrulhar o estômago e gelar a espinha, as imagens que a gente está vendo. De novo, eu vou registrar, né, que isso não começou em 2019, mas que a situação já era grave em 2019. E de lá para cá, nada de monta foi feito, certo? Até a gente chegar à situação em que 570 crianças morrem de fome, pneumonia, maus tratos, falta ausência total de Estado e de apoio. É disso que elas morrem. Elas morreram de ausência total de Estado e de apoio. Qual é o tamanho da pressão que se lança agora sobre o governo Lula? Aliás, que se autolançou o governo Lula, porque à medida que ele decide ir lá, ele lança luzes, política é gesto, e o que os políticos fazem, para onde eles lançam os nossos olhos, tem muita importância. Então, se você decide andar de moto, andar de jet ski, andar de lancha, você lança seus olhos para algumas coisas. Se você faz decretos e medidas para facilitar, para diminuir o imposto sobre isso, esse tipo de equipamento, você lança os olhos da imprensa e da sociedade para esse caminho. Quando você desembarca no meio de uma terra indígena e constata que eles estão no meio da natureza morrendo de tudo, porque eles não têm nada, nenhum amparo do Estado, você também coloca sobre as costas do governo a responsabilidade de reagir a contento e rápido. Eu conheço bem aquela realidade, Daniela, e a causa principal é o problema do garimpo ilegal, né? O Brasil tem
imensa dificuldade, nunca conseguiu regulamentar, regularizar e colocar limites à exploração dos minérios ali. No caso é Roraima, onde estão os Yanomami, perto da fronteira com a Venezuela. Tem também outras realidades no Amazonas, perto da fronteira com a Guiana também. E esses nossos vizinhos são países que têm leis muito mais flexíveis em relação à mineração, e aí tem um trânsito constante na fronteira seca dos garimpeiros que vão e vêm, trazem suas dragas e tal. Não existe um controle. Então, havia já reportagens especiais sobre a situação dos Yanomami, que é realmente um flagelo, mas era mais conhecido da imprensa especializada ou nessas reportagens esporádicas que eram feitas, né? Agora, como você disse, o presidente Lula lançou luz sobre o tema. Então, a agência Reuters, por exemplo, que é a que tem a maior difusão no mundo, a agência de notícias, ela diz, nos 4 anos do governo de Bolsonaro, 570 crianças Yanomami morreram de doenças curáveis, como desnutrição, malária, diarreia e malformações causadas por mercúrio usado por garimpeiros ilegais. E ele cita essa nova plataforma Suma Uma, né, que é uma plataforma de informações da Amazônia, que obteve esses dados por meio da Lei de Acesso à Informação. Euronews também é uma plataforma de informação importante, com base em Paris, também deu notícias sobre isso, o Guardian e assim por diante. O presidente Lula fez uma série de tweets sobre isso e num deles ele falou em genocídio, não é? E citou os 20 mil garimpeiros ilegais. Então a BBC fez uma reportagem que eu ouvi hoje, em que ela ouvia um especialista brasileiro que é um consultor da ONU e ela questionou esse uso da palavra genocídio. Mas eu fui estudar a definição da Convenção do Genocídio da ONU de 1948 e se enquadra assim em vários itens dela, porque se trata de de forma deliberada permitir, no caso um governo, permitir que um povo sofra maus tratos, lesões, ataques e mortes